Então é isso. Continuando em Isaías, a mesma profecia, começando com o rei e depois se aplicando a Lúcifer. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu começo com um texto, literário, Gênesis 1 e 2, e já logo faço uma aplicação, que eu já estou me encaminhando para isso. Ok? Então, eu já estou nisso, na verdade. Como caíste do céu, ó Lúcifer, olha só, Lúcifer, filho da alva, subirei ao céu, ele disse no coração dele, serei semelhante ao Altíssimo. E por isso ele caiu. Então aqui vemos um ser exaltado, uma posição elevada, um sistema organizado no céu, de anjos, de querubins, de serafins. Então houve uma queda no céu, uma perda no céu. O que aconteceu no céu? Por conta da rebelião desse anjo. Houve uma guerra no céu. O dragão e seus anjos, aqui um símbolo, uma figura simbólica a Satanás, não prevaleceram. O dragão, Satanás e seus anjos não prevaleceram, que Miguel, Jesus, no caso, o Cordeiro, pelejou com eles e não se achou mais o lugar deles no céu. Ou seja, olha só, eles foram expulsos do céu, sabemos disso. E então o céu, de fato, ficou com esse vazio, porque é aquilo que eu estou falando. Nada poderia substituí-los, mas sim preencher, substituir o espaço, preencher o vazio que eles deixaram. Então, observamos aqui, nem mais se achou no céu o lugar deles, tá bom? É Apocalipse 12, versículo 7 a 9. Isso sugere que existia um lugar e esse lugar ficou vago. Então, olha só, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, eles tinham um lugar no céu e eles foram expulsos. E o que acontece se eu sair dessa cadeira? Ela fica vazia. É o que aconteceu. Quando eles são expulsos do céu, a morada deles está vazia. E Deus vai preencher essa morada. E quem é que entra como objetivo? A criação do homem. Sabemos pelas escrituras e pela teologia que a rebelião de Satanás se deu antes da criação do homem. O homem não existia quando Satanás se rebelou. Apocalipse 12:4. A terça parte das estrelas do céu ele arrastou, Satanás levou com ele os anjos. Estrelas em profecia são anjos. E ele levou consigo. Tá bom? Em Apocalipse 1:20, nós temos a interpretação de estrelas para anjos, ou seja, houve uma redução real no número de seres celestiais. Deus cria o homem com que propósito? Gênesis 1:26, 28. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha só como que começa a criação do homem. A imagem e semelhança de Deus. Não foi criado como animal, foi criado à imagem de Deus, com domínio e governo. E aí, é só um pensamento, não estou afirmando nada. Não sabemos se ao criar os anjos, Deus os fez à sua imagem e semelhança. Não sabemos o quanto é concreto, o quanto é definitivo essa expressão, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que essa expressão, essa linguagem quer dizer de forma estrita? Eu não sei se é seguro de forma categórica dizer que essa expressão é estrita em sua definição, é concreta no que ela está dizendo, que o que se lê é exatamente o que se interpreta. Somos a imagem e semelhança de Deus. Será que os anjos, será que isso não é aplicável aos anjos também? Que todo ser inteligente, todo ser falante não foi feito de forma diferente. São os únicos que, ao serem criados,
trazem essa semelhança e imagem divina, o que os difere dos outros seres animados e inanimados, criaturas que não são inteligentes, não tem, quero dizer, tem inteligência emocional, tem outras inteligências, mas não tem a inteligência racional de pensar como o homem e os anjos, por exemplo. Os outros seres criados inteligentes que conversam, que falam, que pensam, que raciocinam. Então, seguindo, eu penso que para substituir o lugar desses anjos, só outros seres na mesma categoria de inteligência. Ok, não com a mesma inteligência, porque sabemos pela Bíblia que fomos feitos um pouco menor que os anjos. Olha só, aqui já é o texto, ó, Salmo 8, 4, 6. Fizeste o homem, no caso, a humanidade, um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Aqui fala também sobre Jesus, mas só usando o texto. O homem foi criado próximo à ordem celestial, com potencial elevado. Aqui a gente já começa a esboçar esse pensamento, essa ideia de que o primeiro objetivo, a proposta, o objetivo primordial na criação do homem era elevá-lo a estatura da ordem celestial, a estatura dos anjos, para que eles pudessem preencher esse espaço, vamos dizer assim, no céu. O plano original era celestial, não apenas terreno. Então a morada do homem seria na terra, e sabemos que o homem era o representante desse mundo. Adão, a cabeça federativa da terra. E sabemos em Jó, por exemplo, acho que 2 ou 3 vezes é mencionado ali uma reunião em algum lugar do céu, em que está ali Deus e os filhos e seus filhos, ou seja, seres de outros mundos, e que por usurpação, Satanás, ele se apoderou do domínio da terra. Deus deu ao homem domínio sobre a terra, sobre todas as criaturas, como vimos na narração de Gênesis 1, e por usurpação ele conseguiu esse acesso nessa reunião e penetrar esses conselhos entre Deus e os representantes dos outros mundos criados, tá bom? Só me referindo a Ló, eu falei Ló? Não, Jó, Jó, para termos essa concordância nas escrituras, esse insight, essa ligação, para construirmos de fato esse pensamento. Eu acredito que o céu sendo uma grande capital do universo, estando no centro de todas as galáxias que Deus criou, e para ali vão todos os representantes dos mundos criados por Deus. Hebreus 1, versículo 3. E tem outros textos que podemos pegar, como o próprio Jó, como eu falei, que nos dá essa interpretação, essa possibilidade de entendermos que não estamos sozinhos no universo, de que existem outros mundos habitados, com seres, com vidas inteligentes, e que anjo, sendo um cargo, não uma espécie, porque Apocalipse diz que Jesus está com as 7 estrelas nas mãos, e essas estrelas são anjos, e esses anjos são pastores. Então anjos pode se referir a homens, a anjos celestiais, que são querubins, serafins, que aí já são espécies. Querubim também entra mais como um cargo do que uma espécie em si, porque Satanás, a espécie dele ele é um serafim com o cargo de querubim. Mas isso também é um outro assunto para falarmos, para trabalharmos, ok?